que não dizia ser comunista, apoiado pelos Estados Unidos. No tempo do Fulgêncio Batista, o PIB de Cuba era maior que da Espanha. Era maior que da Espanha, era um PIB alto, se bem que... E tinha muita mentira, que era um bordel e tudo isso. Eu estive lá alguns anos atrás, fiquei com o Fidel em Cuba. Eu conversei bastante com ele, andei no carro dele. Você conversou com o Fidel? Conversei, não. Eu fiquei mais horas com o Fidel que com a minha mãe. É sério? Claro. Nossa! Fui eu, o ministro de Relações Exteriores era o falecido Abreu Sodré. Ele convidou 4 jornalistas dos 4 principais jornais e eu fui. Fui lá, fiquei em Cuba. Fez uma entrevista ou foi só... Fiz entrevista também. E aí, qual é o papo dele, o discurso dele? Como que ele justificava? Ele era um homem brilhante, inteligente, esperto, tinha as mãos muito bem tratadas, as unhas pintadas, e usava um salto que na minha juventude chamava de carrapeta. Para ficar mais alto? Ele já era alto e ele ficava muito... Ali uma figura imponente. Conversava comigo segurando nos meus botões. Nos seus ou no dele? Nos meus botões. Assim, aquela intimidade. Você conversa com uma pessoa... tipo... Não, é uma figura e falava coisa com coisa. É mesmo? Tinha um muro que era... a socialização dos meios de produção. Aí não tinha debate, mas ele falou coisas muito, muito interessantes. Não era burro, um cara não chega naquela posição sendo... Mas deixava você burro. Ver as coisas ou era maquiado tudo lá? Não, eu fiquei livre para... Mas eu trabalhei muito. Ele me convidou para ver coisas. É porque eu fui para Havana, eu fui recente, assim... Cidade toda meio aos pedaços. Uma cidade, é um país... Parado no tempo, né? Parado no tempo, aqueles carros velhos, o pessoal pobre. Esse pessoal que gosta do Che Guevara não acredita nisso. Vá para Cuba, vai ver como é Cuba. Aí teve um... Você foi no palácio? Fui. Aí teve um jantar... que era uma delegação brasileira. Aí também havia empresários que foram em outro avião, foram sozinhos, quer dizer, foram... Mas tinha luxo assim no hotel, na comida? Não, tinha o hotel normal. Normal. Aí tinha um jantar oferecido pelo governo cubano para o ministro de Relações Exteriores, Sodré, que foi lá para colocar a pedra fundamental de uma embaixada brasileira que nunca foi construída, que tinha sido desenhada pelo Niemeyer, que era comunista. Aí, isso é um episódio. Aí, estava comendo de pé, era buffet americano. Comendo de pé, assim? Buffet americano. Você ia lá, pegava, aí estava eu conversando, ele... E outros 2 jornalistas, assim, ou 3 jornalistas, o Ricardo Noblat, 3 jornalistas numa rodinha conversando com o Fidel. E comendo assim uma salada. Aí o Fidel disse assim: olha, Boris, sabia tudo a meu respeito. Olha lá, vai lá, pega camarão, que aquele camarão é muito gostoso. Aliás, eu queria contar que nós não estamos exportando, nós estamos exportando camarão. Aqui a população não come, faz o sacrifício de não comer, porque nós estamos exportando para trazer divisas, porque os Estados Unidos. Aí eu fui lá no cantinho lá, onde estavam os pratos, camarão, pus os camarões no prato e voltei. Aqui estava o prato, o garfo e a faca. Aí fui voltando e a rodinha virou assim, o Fidel estava de costas para mim. Aí quando eu cheguei assim a uns 10 metros do Fidel, veio um cara como se fosse um zagueiro e me chargeou. Pá! Ué? Por las espaldas, não. Pelas costas, não. Só. Eu com uma faca,
por las espaldas no. Isso, Cara, você todo tá mundo com um checado. prato aqui, com uma faca aqui. O cara já te deu Por tipo las futebol americano. espaldas no, pelas costas. Olha não. só, pode ser Lá ele brasileiro, jornalista. Ninguém sabe onde ele dormia, ele tinha vários locais para dormir, porque ele era sempre Alguém para ameaçado, experimentar comida, com ameaçado. certeza. Agora, em todos os lugares que eu fui com ele, como não tem oposição, ele era saudado e as crianças, todo mundo adoravam ele. E a gente foi numa fazenda, por exemplo, e ele conhecia o porteiro como a sua madre, conhecia as pessoas, era uma memória fantástica. E aí teve um outro episódio com ele. Nossa, mas essa pelas costas não, você imagina Pelas que espaldas, ninguém isso chega... dentro do chamado Palácio Que da é Revolução. totalmente... E com a gente que era... Convidado e tal. Sim. Aí teve uma outra história muito interessante que revela um pouco a popularidade dele. Aí ele disse, olha, na hora de se despedir, amanhã, eu não vou falar espanhol, amanhã eu vou inaugurar um asilo de velhos aqui, você vai ver como nós tratamos bem dos velhinhos. A televisão vai transmitir, assiste. 8h da manhã eu vou inaugurar. Falei, puto, o cara me intimou desse jeito, eu vou ter que assistir. Aí, pá, liguei a televisão. 8h começa lá, um monte de gente, uma casa lá, o Fidel. E aí o Fidel vai inaugurar, aí o diretor apresenta o outro diretor e o Fidel pergunta, senhor diretor, quantos viejitos, quantos velhinhos cabem aqui? Eu já não me lembro. 25. E quantos funcionários tem? 50. Nossa! O quê? 50 funcionários? Por isso que Cuba está nessa situação. Por isso que vocês retardam o crescimento do país. Por isso que pessoas que vocês estão usurpando o nosso dia. Fez um discurso de oposição. E foi embora. E foi embora. Oposição isso é uma a coisa ele. que o Jânio Quadros fazia. Ele fazia isso aí. Entendeu? Ele não a ele mesmo, na verdade, aos governantes, era a área dele. Sim. Mas ele saiu herói. O Fidel está checando, está defendendo os interesses.